Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano e onipotente Deus, nosso Pai amado, esteja sobre a vida de cada um de vocês e seja muito feliz e bem-aventurado em toda a vossa vida. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado, aleluias. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus. Hoje vamos dar continuidade no Evangelho de João, capítulo 6. Diz o seguinte: após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Felipe: onde nós compraremos pão para que este possa comer? Mas dizia isto para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pedaço. Aliás, um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se sentaram, em número de aproximadamente 5.000. Um número muito grande, né? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, e os discípulos para os que estavam assentados, e do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes
a vir elevá-lo à força para o fazerem rei, ele partiu novamente sozinho para o monte. E chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, foram para o mar, em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temas, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, quando a multidão que ficara no outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrará com os seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, eles disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: Na verdade, eu vos digo, que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou.